Eu sou vítima de violência doméstica não só agora, a Janine, agora adulta. Eu sou vítima de violência doméstica desde a minha infância. Eu tive um pai agressor que bateu na minha mãe por 20 anos e eu presenciei isso por várias vezes. Eu pulei na frente para tentar defender a minha mãe ainda muito pequena. Então a gente tende a repetir esse Sim, ciclo. Quando eu conheci o Ricardo, o que eu buscava nele? A segurança que eu não tive com meu pai, sim, a estabilidade que eu não tive com meu pai. Só que o que ele fez? As mesmas atitudes que o meu pai. sim. Bom, aí vocês, casaram. Vocês chegaram a namorar ou já foi morando junto rapidamente? Não, de 2016 a 2018, não, de 2016 a 2017, nós tivemos uma união estável, Aham. que nós não ficávamos juntos, o tempo todo, porque eu ainda estava terminando a minha faculdade, que era em Goiás. Mas eu ficava 15 dias aqui, 15 dias lá. Quando eu estava lá e não podia vir para a cidade dele, ele ia para Goiás ficar comigo. E já Nesse momento ele já tinha me retirado do meu trabalho. isso que eu quero saber, Janine. Nesse Sim, período, porque obviamente que ele começou como uma pessoa bacana, uma pessoa legal, porque é lógico, né, ninguém chega dando show, agredindo, quebrando nada, ninguém, porque senão espanta. A primeira violência ela é psicológica. A primeira pessoa tem que te encarcerar emocionalmente. E para isso ela tem que te tratar bem, para você desabafar, ela sabe seus pontos fracos e vai nesses pontos fracos. Isso é um modo de agir dessas pessoas. Bom, é, ele nesse período, ele fez você sair do seu emprego com a promessa de que você não precisa disso, fica comigo, eu cuido de você. É isso? justamente isso. E aí, você achou lindo, porque ele estava sendo ótimo com você, né? Aquilo que a gente pensa sempre, a gente fala assim: "Ah, ele tá cuidando de mim". Sim. Aí você foi trabalhar com ele? Eu terminei a minha graduação e eu já tinha sido aprovada no exame da ordem e eu fui morar na cidade dele no ano de 2017 para 2018. 2018, o ano todinho, nós moramos, juntos, ininterruptamente. Sei. E aí ele tinha aquela eu tinha aquela ideia de ter o meu próprio escritório, de poder trabalhar ou de trabalhar em um escritório de alguém. E aí ele falava assim: "Ah, mas eu gosto de viajar, eu não quero que você trabalhe, porque aí você vai ficar presa, e aí você não vai poder viajar, você não precisa disso, eu tenho o suficiente para nós 2. Você pode trabalhar comigo". E aí eu comecei a prestar serviço para ele, Ele te para o pagava? laboratório dele. Ele te Não, pagava? Você tinha salário? não, não tinha salário. Você questionou isso ou estava tudo Era uma bem? coisa que ele fazia assim, eh, "Ah, não precisa, me dá o seu cartão aqui, a sua fatura que eu vou pagar". Então já era uma coisa que eu já tinha tanto acostumado com a situação, que eu pegava a fatura, encaminhava para o e-mail da secretária dele, e a secretária dele colocava junto com as outras contas do cotidiano que ele tinha que pagar, e ele pagava as minhas faturas também. E, Janine, nesse período, ele te rebaixava, dizia que você não era capaz, ele já te colocava algumas coisas, alguns defeitos, ele já ia colocando? Ele já ia destruindo aos poucos sua autoestima? É, ele ia me moldando aos padrões dele.
Como é Ele tem isso? os padrões. Me moldando na minha maneira de falar, porque eu não podia falar como o meu sotaque goiano mesmo. Sério? Ele ten Sério. Me moldando até na forma de comer. Ele me moldava nessas coisas cotidianas e muitas coisas. Agora, como mulher, ele sempre falou: "Você não é suficiente, você é péssima de cama, você não presta, tem mulheres melhores que você. Eu já saí com mulheres melhores com você", inclusive ele citava nomes, ele citava saídas. Um dos áudios dele, ele coloca assim: "Se eu pudesse te colocar para assistir uma boa Entendi. fritada", nem sei Sim. se pode falar isso aqui, Aham. Exatamente. eh, Para ver se você aprende, ele né? para ver se você aprende. Então ele destruiu muito a minha autoestima como mulher. Ele olhava para mim e falava: "Você tá feia, você tá gorda, você tá tá parecendo um avatar com essa cara". Então ele sempre me desmotivou. Eu nunca ouvi um elogio dele olhar para mim e falar assim: "Nossa, Janine, hoje você está bonita". Olha, isso que a Janine falou, gente, vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, é muito importante, porque isso me parece um padrão de uma personalidade, narcisista, né. Que o narcisista, muitas vezes, ele faz? Ele tira o seu brilho, ele faz um vampirismo da sua luz, porque ele se alimenta daquilo, ele quer que você ache que ele é o último biscoito daquele pacote. Que você, sem ele, não é ninguém, que você faça sim para ele sempre. Ele é o melhor, ele é o maior, o mais inteligente, e você não é ninguém. Depois que ele consegue isso, ele vai para outra pessoa. E como ele vai para outra pessoa te traindo, é padrão de comportamento a traição. Todos traem e traem muito, sempre. Por quê? Porque precisam sempre terem o seu ego alimentado. Então, isso que a Janine falou, e aí eu vou até perguntar para ela aqui agora, porque eu tenho certeza que ela, tendo escutado isso tudo, ela realmente começa a se questionar. Olha a distorção da imagem. Uma menina linda dessa, né? Ele não é nenhum padrão de beleza, né? Pelo menos não no meu gosto. Ela começa a se achar pouco mesmo. E aí, em virtude disso, a gente começa a ter. A gente grita, a gente chora, a gente se controla, a gente quer morrer. É isso aí, Janine, que aconteceu? Foi. Eu me senti a pessoa mais feia do mundo. Você implorava pelo afeto? Cheguei a implorar por várias vezes. Eu estou te perguntando isso porque, como eu passei por isso, eu cheguei a ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, me ame, entende? Porque a que ponto a gente chega, né? E só quem passou sabe que isso é real. Sabe que isso é real. Janine, ele te negava relação sexual muitas vezes? Ele gostava de, às vezes, te. Ah, não quero com você, não, você é péssima. Eu tenho coisa melhor. Tinha isso? Tinha, tinha. Você chorava, Isso no Janine? começo, quando nós tínhamos relação, não era algo agradável. Nós chegamos a fazer terapia de casal por causa disso e dos problemas cotidianos. O método que ele está acostumado a ter relação sexual, que ele sempre saiu com muitas garotas de programa, com mulheres mais experientes, e eu, quando casei com ele, era uma menina de 22 anos de idade.
Então o método que ele estava adaptado não é uma coisa que me deixava confortável. E aí tínhamos inúmeros problemas por causa disso. Eu já tive situações que, ainda quando acontecia a relação entre a gente, eu me sentia suja depois, me Você não se sentia sentia mal. amada, Eu não me sentia valorizada. respeitada como mulher, eh, não era nem amada, não era nem não tinha desejo, não existia isso. E aí, com tantas coisas que aconteciam, com tantas coisas que ele fez, que foi me machucando, que foi me magoando, eh, a palavras que ele falava, ele te xinga durante o dia e de noite ele quer que você esteja disposta, Pronta. o amando, pronta, né. E, isso é o famoso ciclo da violência, né, ele te maltrata, depois um dia te trata bem, te leva para jantar, promete que vai melhorar. Obviamente, nós acreditamos, porque a baixa estima está tão grande que qualquer migalha é maravilhoso, e neste ciclo da violência, no momento de doação de migalha, você fica na dúvida se você não colaborou para aquela atitude dele. Você fica assim: "Gente, mas olha só como ele está comigo. Será que ele não fez aquilo comigo, que eu fiz alguma coisa?". Esse sentimento de culpa e de dúvida sobre a sua atitude faz com que você continue na relação. Isso é que faz te calar. O ciclo da violência silencia mulheres. E eu queria falar com as mulheres que vocês não são centro de recuperação, tá? Pelo amor de Deus, vocês não são psiquiatras, não, vocês não são hospício, não são, não são.